Pessoal, agora eu vou começar a estudar sobre direito constitucional, sobre o controle de constitucionalidade. Então, vamos estudar por os slides, que eu não aguento mais assistir aula, né? Então, fazer uma revisão aqui nesses slides. Aqui, ó, tem 15 slides, né? Bora ver aqui. Controle de constitucionalidade, controle preventivo, Comissão de Constituição e Justiça e veto, tá? Da professora Lícia Rodrigo. Então, ela dá aula, mas ela fez essa... Olha aí, gente, estudando para defensoria. Olha o barulhinho, tá vendo aqui? Vocês têm esse barulhinho na casa de vocês? Eu tenho, tá? Até às 5 horas. Aí, depois das 5 horas, ele para. Mas tudo bem, isso não atrapalha muito. Bora lá, ó. Noções gerais. O controle de constitucionalidade pode ser definido como um mecanismo que consiste na verificação da compatibilidade entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e a Constituição, tá? Olha só, supremacia da Constituição. Considerando que o ordenamento jurídico forma um sistema escalonado, a Constituição ocupa o ápice da estrutura jurídica brasileira. Assim, é na Constituição que todos os poderes estatais encontram a própria estrutura e de seus órgãos. É nela que se encontram as normas fundamentais de um Estado. A possibilidade de controle é decorrente da rigidez constitucional e do reconhecimento de sua supremacia. Presunção de constitucionalidade das leis. É uma presunção relativa, pois as leis são consideradas constitucionais até que a sua inconstitucionalidade venha a ser declarada. Pode-se também transformar a presunção relativa em presunção absoluta por uma declaração expressa de constitucionalidade, né? Então, quando é inconstitucional a lei e você pede que essa lei seja declarada, né, pode se transformar dessa presunção relativa em absoluta, porque daí vai ser então, vamos ter então a declaração da lei, que é declarada que ela é constitucional, tá bom? Sistemas de controle. 3 possibilidades. Jurisdicional, feito pelo Poder Judiciário, político, feito por órgão que não faz parte do Poder Judiciário, e misto, que é a combinação característica, né, e órgãos dos dois, né? Então, assim, pode ser, o controle pode ser feito, ele é, né, feito pelo judiciário, mas pode ser político, e ele pode ser feito, esse político pode ser tanto pelo presidente como pelo Senado e a Câmara, né? Ó, espécie de inconstitucionalidade. Existe por ação a prática de um ato que contraria a Constituição, ou por omissão. Não se cria um ato que deveria ter sido criado. Então, não se cria, né? É para criar o ato e não criou, então isso é uma omissão. E a material, né? Inconstitucionalidade material. Conteúdo do ato, ou formal, que é um vício formal subjetivo, problemas ligados à iniciativa do projeto de lei, ou objetivo no processo legislativo em si. Então, também pode ser total ou parcial. Pode-se declarar a inconstitucionalidade de um inciso, por exemplo, desde que não altere o sentido da norma. Direta, né, incompatibilidade entre o ato e a Constituição Federal. Ou indireta, cabe controle de legalidade e não de constitucionalidade, pois a Constituição não é violada diretamente. Então, é indireta, né? Originária. Lei versus, né, Constituição Federal vigente no momento da sua criação. Ou superveniente, que é uma lei versus Constituição posterior. Na verdade, nesse caso, ocorre a revogação da norma infraconstitucional, tá?
Modelos de controle. Pode ser difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer, ou concentrado, que é apenas a Corte Constitucional. Quem é a Corte Constitucional? Supremo, tá? Que pode fazer. O Brasil adota os dois modelos, tá? Tipos de controle: incidental ou concreto. Há uma lide e para resolver o conflito há que se discutir incidentalmente a constitucionalidade de determinado ato normativo, que pode ou não se aplicar ao caso, e principal ou abstrato. Nesse caso, há uma discussão em tese, que não está vinculada a um conflito concreto. Visa preservar a supremacia da Constituição, tá? E o momento do controle? Qual é o momento? Preventivo ou repressivo. Preventivo evita a produção de uma norma inconstitucional. O repressivo exclui uma norma inconstitucional do ordenamento jurídico, tá? Além do Poder Judiciário, os outros poderes também podem fiscalizar a constitucionalidade das normas. Veja a atuação das comissões de Constituição e Justiça e a possibilidade do veto jurídico, por exemplo. O controle preventivo de constitucionalidade é feito tanto no âmbito do Poder Legislativo, que eu não estava conseguindo falar, né? Eu falei a Câmara e o Senado, é o Poder Legislativo, quanto no do Poder Executivo, que é o do presidente. Ocorre antes da promulgação de uma lei ou emenda e visa evitar uma lesão à Constituição, tá? Dímolos e Lunar lembram que não há exatamente um momento específico para a realização do controle de constitucionalidade dos projetos de lei. Em todas as fases do processo legislativo, as possíveis inconstitucionalidades devem ser apontadas pelos parlamentares, que devem propor emendas ou mesmo o arquivamento do projeto de lei que não possa ser saneado o vício, tá? Porém, há uma etapa do processo legislativo que é dedicada especificamente à análise da constitucionalidade, que é o exame dos projetos de lei e outros atos normativos pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado. São comissões permanentes e que emitem parecer terminativo, ou seja, podem encerrar a tramitação de um projeto considerando inconstitucional. Dimoulis e Lunardi explicam que cabe a essas comissões a emissão de pareceres circunstanciados sobre a constitucionalidade de projetos de lei. Sua manifestação é condição necessária para o prosseguimento do processo legislativo. Se o projeto de lei for inconstitucional, pode apresentar emendas saneadoras de inconstitucionalidade ou arquivá-lo, parecer terminativo. Tá? No âmbito do Poder Executivo, o controle preventivo de constitucionalidade se dá pelo veto, previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. O chamado veto jurídico se dá quando o presidente da República faz uma análise da constitucionalidade do projeto de lei e discorda de seus termos. Lembre-se que o veto pode ser derrubado pelo Congresso. Isso é verdade. Então, vamos dar uma olhada no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Eu tenho aqui, né, a Constituição. Bora ler, bora ver onde está ela, daqui, Constituição, compilado, tá vendo? Então a gente vai lá, porque eu acho bem legal quando fala um artigo e a gente lê esse artigo, certo? Porque aí a gente aprende mais um bocadinho, entendeu? Tá bem, tá pra 66, bora ver aqui, cadê? 62, né?
71, passou rápido. 66, cadê o 66, gente? Tá por aqui, pronto. Artigo 66. Aqui, ó, tá vendo? A casa, vou até grifar isso aqui, ó. Vou colocar um rosinha, tá? 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, quer dizer, no todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcial, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Quando ele recebe, daí ele pode já contar os 15 dias úteis, né? E aí ele comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado o motivo do veto. Então, ele tem 15 dias quando ele recebe, pode vetar parcial ou total, e tem 15 dias úteis da data do recebimento. E quando ele vetar, ele dentro de 48 horas ele vai falar o motivo do veto ao presidente do Senado, tá? O veto parcial somente abrangerá texto integral, tá? Tem que ser de artigo, de parágrafo, inciso ou a linha, tem que ser integral, tá bom? E decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção, tá? Então, foi sancionado. O veto será apreciado em sessão conjunta. O veto será apreciado, ó. O veto do presidente será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, tá? A contar do recebimento. E só poderá ser rejeitado por voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores, é sessão conjunta, tá? Se o veto não for mantido, gente, tá? O projeto será enviado para a promulgação do presidente, tá bom? Agora, esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, tá? Os 30 dias, entendeu? O veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, tá? Então tem que votar depois de 30 dias. Se não votar, né, se o veto não for apreciado em sessão conjunta, tá? Acontecerá isso, certo? Vamos ver agora aqui. O parágrafo sucinto. Esgotado sem deliberação o prazo, tá, do estabelecido, o veto será colocado na ordem do dia, já li isso daqui, né? Vamos para o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada, gente, ó, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas, tá? Depois que o veto não foi aceito. E aí voltou, né? O projeto de lei foi enviado para o presidente promulgar. Ele tem que promulgar. Se ele não promulgar, tá? Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente, tá? No caso, decorridos os 15 dias de prazo para o presidente, tá? Decorridos 15 dias, né? E o veto for mantido, o presidente da República não promulgar, o presidente do Senado terá que promulgar. Se este não fizer, em igual prazo, tá, para o presidente, caberá ao vice-presidente do Senado promulgar. Então, será promulgado quando o veto não for mantido, ele será promulgado. Tá bom? Olha, legal, né? Que... olha isso, gente. Né? Parágrafo... Vamos lá. Então, nós voltando aqui. Então, teve esse slide. Tem mais um slide aqui sobre... Deixa eu tomar uma aguinha. Olha só, tá vendo? Vamos estudar essa espécie de inconstitucionalidade por ação, por omissão. São 5 slides. Tá? Olha só.
Fiz um chazinho aqui de moringa. Porque daí eu tô tomando ela gelada e falando muito, né? Aí eu fiz um chazinho de moringa que é bom pra imunidade. E um chazinho é bom, né, pra garganta. Chá de moringa, depois que as folhas estão sequinhas, eu faço um chá de moringa. É bom pra várias coisas. Vocês olhem no YouTube, tá? Moringa. Espécie de inconstitucionalidade. Por ação, por omissão. Então, assim, olha só. Espécie de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade formal, que é orgânica, formal, subjetiva e formal, objetiva e material. Gente, não lembro nada disso. Vamos lá. Inconstitucionalidade da norma afeta o plano da validade. A inconstitucionalidade da norma afeta o plano da validade. Vamos lá. Entendi? É isso mesmo? Acabou? Bora ver. Controle de constitucionalidade e princípio da supremacia da Constituição. Então, é porque ele coloca assim, né? Só que o professor vai dar explicação. Só que eu não quero ficar assistindo a aula, não. Vou só fazer essa revisãozinha. E uma outra coisa legal pra gente é ler as leis, né, de inconstitucionalidade e a DPF, que já ajuda muito, tá? Controle prévio de constitucionalidade. Existe o controle prévio tanto pelo legislativo, pelo executivo, como pelo judiciário, tá? Então, assim, pelo legislativo é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, deliberação e votação em plenário, tá? Controle prévio do executivo é pelo veto jurídico. Então, é aquilo, né? Quando o presidente da República ele considera que o projeto no todo ou em parte é inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele veta, né? Ele tem que vetar total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas o presidente do Senado os motivos do veto, se ele vetar, né? E aí tem o controle prévio de constitucionalidade pelo judiciário. Esse controle é a impetração de mandado de segurança pelo parlamentar. Então, quando o parlamentar ele impetra o mandado de segurança e o judiciário, né, no judiciário ele impetra, então esse é o controle prévio de constitucionalidade pelo judiciário, tá? Então, assim, necessidade de manutenção do mandato para que haja julgamento. Então, assim, se o parlamentar, né, que impetrar o mandado de segurança, ele perdeu o mandato, perde também, não tem a manutenção do julgamento, certo? Então, pronto, vamos ver se tem mais algum slide, vamos lá. Daí é porque a gente faz só uma revisão. E vamos fazer umas questões, tá? A professora Liz Rodrigues, ela faz mais completo, né, ó. Controle repressivo do Poder Legislativo. Ainda que a principal responsável pelo controle repressivo de constitucionalidade seja o Poder Judiciário, o Poder Legislativo pode exercer esse poder em determinadas situações. Observação, né? Controle repressivo é o que ocorre após a conclusão do processo legislativo e visa a invalidação do ato inconstitucional. Novelino indica algumas possibilidades em que o Poder Legislativo pode fazer o controle repressivo de leis e atos dos poderes públicos. Sanção de atos do Poder Executivo, que exorbite os limites da delegação legislativa ou do Poder Regulamentar, que isso aí fica no artigo 49, né? Acho que legal a gente pode lembrar lá do artigo 49, deixa eu trazer aqui a Constituição, para a gente lembrar aqui no artigo 49. Tá bem aqui, tá bom? Então é isso. O artigo 49, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. É o artigo 49, 5, tá? O inciso 5, ó. Então, ó, isso daqui, então quando tem é um controle repressivo, tá?
sustar a ação do ato do Poder Executivo pelo Legislativo, né? Então, o que acontece? De competência exclusiva do Congresso Nacional. Olha só, sustar, olha aqui, ó. Sustar, né? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, tá? Então, isso aqui é uma forma de sustação, né? É uma possibilidade de controle repressivo, tá? Do poder legislativo. Vamos ver aqui mais um. Rejeição de medida provisória considerada inconstitucional, seja por falta de relevância e urgência, seja pelo fato de seu conteúdo ser incompatível com a Constituição, ou não poder ser tratada por medidas provisórias, ou ainda por ser reedição de MP rejeitada na sessão legislativa, ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo, tá? Então, aqui a medida provisória, quando ela é rejeitada, né, existe essa rejeição, é um controle repressivo do poder legislativo, tá? Agora, o controle repressivo do poder legislativo, por exemplo, do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do poder legislativo, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público no limite de suas atribuições, certo? Vamos lá. Ainda no controle repressivo do Poder Legislativo. Observe, a Constituição Federal atribui ao Senado, no artigo 52, inciso 10, a competência de suspender atos normativos declarados inconstitucional pelo Judiciário. Note que, como as decisões de controle abstrato têm efeito erga omnes, esse inciso passou a ser entendido como aplicável as decisões de efeito concreto, tá? Por exemplo, em que a inconstitucionalidade é pronunciada de modo incidental. Dimonis e Lunar, que fala sobre isso. Existe uma discussão muito interessante sobre a possibilidade de controle repressivo por parte do Poder Executivo, pela não aplicação da norma considerada inconstitucional. Parte da doutrina entende que é possível deixar de cumprir uma lei para cumprir a Constituição. Não é uma ofensa ao princípio da legalidade. O STF coloca algumas restrições a este entendimento. Em primeiro lugar, o afastamento da norma inconstitucional deve ser feito pelo chefe do Executivo. E, em segundo lugar, esse afastamento só é aceito até que o Judiciário se manifeste sobre o tema. Os poderes executivos e legislativos, por sua chefia, podem não só determinar os seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considere inconstitucional. Certo? É isso. Então, isso é um controle repressivo. Ok? Tem mais aqui, mais um. Vamos ver mais um slide. Controle repressivo pelo Poder Legislativo. Ó, artigo 49 da competência exclusiva do Congresso Nacional. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbite do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Controle repressivo pelo Poder Legislativo via decreto legislativo. Então, o decreto legislativo. Então, é por decreto legislativo, né, que o Poder Legislativo faz esse controle do Executivo. Sustar atos normativos que exorbitam o poder, tá bom? Então, olha só. Então, controle das medidas provisórias também. Olha só isso aqui. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Tá? Isso está no artigo 62, parágrafo 1º. O controle das medidas provisórias. Vamos ver aqui, ó. 62, parágrafo 5º. Vamos ver aqui no 62, parágrafo 5º. Nós estamos no 50. 62.
62, 62, aqui 62, ó. Em caso de relevância e urgência, olha só, em caso de relevância, o presidente poderá adotar medidas provisórias por força de lei, tá? Devendo submeter de imediato ao Congresso Nacional. Então é nessa hora que, se o Congresso Nacional achar que não tem urgência ou realmente essa medida provisória ela não tem realmente, dependerá, na verdade dependerá de juízo prévio, né, para posto. Então vamos ver no inciso 5º o que foi falado. 4. Eita, cadê? Se mais contar não é. Então, tá? Tem o 5º mesmo, Parágrafo 5º, menina. Vamos lá. Então, 62, parágrafo 5º, ó. A deliberação de uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio sobre atendimento dos pressupostos constitucionais, tá? Então, assim, aí aqui já fala sobre se ela não for apreciada, ok. A gente, não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber sobre que ela pode realmente ser, como o presidente tem que submeter ao Congresso, então só vai realmente passar se realmente tiver essa necessidade, certo? Ainda tem mais um slide? Bora, né? Fazer aqui, estamos aqui, vamos. Controle de constitucional. O Poder Judiciário, agora aqui já é o controle repressivo do Poder Judiciário, o controle difuso, tá? Controle difuso. Vamos lá. O Poder Judiciário é o principal responsável pelo controle repressivo, podendo fazê-lo tanto de forma concentrada quanto difusa. Controle jurisdicional de constitucionalidade só pode ser exercido após a conclusão do processo legislativo, após o ato ter sido promulgado e publicado. Isso que fala é novelino. O controle difuso, ou aberto, é sempre feito de modo incidental, por qualquer juiz ou tribunal, dentro do âmbito de suas competências. Novelino lembra que, por ser uma questão que é analisada na fundamentação da decisão, a inconstitucionalidade pode ser reconhecida até sem a provocação das partes. Note que a inconstitucionalidade não é a principal questão do processo, mas é um pressuposto arguído por uma das partes para o julgamento do conflito. Pode ser feito por via de exceção ou defesa e é um resultado indireto da discussão da lide. Objeto: qualquer espécie normativa de qualquer esfera em relação a qualquer parâmetro de controle, além da Constituição Federal, admite-se o controle difuso em relação às constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Tá? Então, competência a qualquer órgão do Poder Judiciário. Para fazer qualquer órgão do Poder Judiciário pode julgar, né, esse controle repressivo, controle difuso. Note que, apesar de o juiz de primeiro grau poder declarar a inconstitucionalidade de modo incidental, se houver recurso e a questão vier a ser discutida em um tribunal, há que se atender à exigência de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição. Tá? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tá? Reserva de plenário, só exigida na primeira controvérsia. Se o plenário ou o STF já tiver uma decisão sobre a matéria, os órgãos fracionários não precisam aplicar essa regra, tá? STF
a segunda turma entendeu que esta cláusula se aplica aos órgãos fracionários do STF em julgamento, em caso de julgamento de recurso extraordinário. Novelino explica que, no controle difuso incidental, o pronunciamento do plenário ou do órgão especial deve se restringir à análise da inconstitucionalidade da lei em tese, tá? Sendo o julgamento do caso concreto feito pelo órgão fracionário. Isso. O qual estará vinculado àquele pronunciamento. Então, é isso. Então, na verdade, se tiver que ter um recurso, o órgão especial ele deve restringir a análise da inconstitucionalidade da lei em tese, tá? E aí o julgamento do caso concreto, que é o consequente, pode ser pelo órgão fracionário. Tá? Trata-se, no caso, de uma divisão horizontal de competência funcional entre o plenário, que é o órgão especial, a quem cabe decidir a questão da inconstitucionalidade em decisão irrecorrível, e o órgão fracionário responsável pelo julgamento da causa. Estou imaginando aqui uma causa que eu acho que é inconstitucional, que eu vou entrar com uma ação de inconstitucionalidade, porque o imóvel que estou fazendo o inventário da minha sogra, o imóvel custa 350 mil e o valor venal está 540. Então, eu vou entrar com uma ação de inconstitucionalidade porque o valor venal do imóvel está mais alto que o valor comercial por conta da alíquota para fazer o cálculo do ITCMD. Não lembrei disso agora. Bora. Súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva do artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder, afasta sua incidência no todo ou em parte. Vamos lembrar disso, tá, pessoal? Mais um slide. Eita! Olha esse aqui. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral passou a ser exigida após a emenda constitucional 45 de 2004. O artigo 102, parágrafo 3º da Constituição determina que o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constituídas no caso, para que o STF examine a admissão do recurso extraordinário. A desatenção a este requisito pode levar à recusa do recurso extraordinário. Isso exige a manifestação de 2/3 dos membros do órgão. Observe os artigos do Código de Processo Civil que tratam do assunto. O artigo 1035 diz que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já fiz isso. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnado acorda o que, contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97,
Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processo do processamento de todos os processos pendentes, individual ou coletivo, que reversam sobre a questão e tramite no território nacional. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso sobre o estado na origem que versa sobre matéria idêntica. O recurso que tiver repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados que envolvem o preso e os pedidos de habeas corpus. Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 ano, a contar do reconhecimento da repercussão geral, cessa em todo o território nacional a suspensão dos processos que retomarão seu curso normal. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Ainda tem mais? Ah, gente, cansei, mas não bora mais lá, não bora mais. Recurso extraordinário. Além dos mecanismos de controle concentrado, o RE permite que, o recurso extraordinário, né? O RE, né, permite que o STF analise a constitucionalidade em controle difuso. Isso mesmo. Dimas e Lunardi lembra que esta é uma forma muito comum de discussão sobre a inconstitucionalidade de modo incidental. O STF atua como uma corte de supervisão, resolvendo o caso concreto e assegurando a uniformidade da interpretação e aplicação da Constituição Federal. Hipótese de cabimento quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou de lei, né? Agora eu vou esquentar minha garganta com um chazinho no ninho. Delícia. Declaração de constitucionalidade de tratado, rolê federal, julgador válido até ato do governo local testado em face dessa Constituição, julgo válido, lei local contestada em face da face da lei federal. Eu tô cansada, gente, já não tô mais entendendo, mas vou deixando porque vocês podem entender, tá bom? Ó, admissibilidade. O recurso extraordinário deve atender a alguns requisitos, como a existência de julgamento prévio, é a única ou última instância, contradição à norma constitucional, o ato contestado deve ter natureza normativa, deve haver relevância processual, a matéria deve ter sido pré-questionada, a decisão impugnada deve ser terminativa e, por fim, deve haver repercussão geral. Efeitos da decisão em controle difuso. Regra geral. Os efeitos são limitados às partes do litígio, porém o STF pode ampliar os efeitos da decisão. Regra geral. Os efeitos são retroativos, que são ex tunc, né? Ex tunc, retroativo, que vai, bate, não, como que é? Aqui vai pra lá, né? Ex tunc. Vai lá pro começo. Maluquice. E ex nunc vem pra frente, não vai lá pra trás. Maluquice, né? Bom. Regra geral, os efeitos são retroativos, né? Ex tunc. Mas é possível que o STF dê efeito ex nunc, ou estabeleça um momento futuro, né? Dali só pra frente. Da nuca, ex nunc pra frente. A partir do qual eles serão verificados. Nesse caso, a decisão deve ser deferida por 2/3 dos membros e se justificada por questão de segurança jurídica ou relevante interesse social. Comunicação ao Senado. O STF informa ao Senado que a lei foi considerada inconstitucional em controle difuso, tá? E este pode, algumas questões vai vir que é obrigatório, né? Mas não é. O Senado, ele pode, é facultativo, suspender a sua execução, tá? A resolução, e é por resolução, às vezes eles falam também que é por decreto, mas ó, resolução do Senado pode
se aplicar às leis federais, estaduais ou municipais declaradas inconstitucionais, tá bom? Não se trata de revogação, mas apenas de suspensão dos efeitos da norma declarada inconstitucional. Note que é uma discricionalidade do Senado. Então, bora mais um aqui. Mais um slide. Porque meu chazinho até fica melhor. Súmula vinculante. Necessidade de harmonização de entendimento, implementação de celeridade processual, racionalização da atividade do STF, tá? Previsão constitucional da súmula vinculante. O artigo 103A diz que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Vamos aqui para o parágrafo 1º desse artigo. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão, cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103A, parágrafo 3º. No ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 2º, parágrafo 1º. O enunciado de súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idênticas questões. Disciplina legal da súmula vinculante. Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifesta-se-á previamente a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. A edição e revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerá de decisão tomada por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. No prazo de 10 dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará a publicação em sessão especial do Diário de Justiça e do Diário Oficial da União, enunciado respectivo. São legitimados a propor edição e revisão ou cancelamento de súmula, de enunciado de súmula vinculante, que são os mesmos, né, que podem propor a inconstitucionalidade, né? O presidente da República, são 4 pessoas. O presidente da República, tá? O procurador, o defensor da União, isso no caso de súmula vinculante, tá? Certo? No caso de súmula vinculante. O procurador-geral da República. Agora, o defensor-geral, ele não está entre aqueles que podem propor ação de inconstitucionalidade, tá bom? Olha só, tem tudo isso aqui também, os tribunais, o governo do estado está também lá, mas olha só,
Os tribunais superiores também, tá? Na súmula vinculante eles podem também, ó, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados, do território, os tribunais regionais, federais, do trabalho, eleitoral e militar. O município também poderá propor, incidentalmente, ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula, mas só se for parte, tá? Se o município não for parte, ele não poderá propor, tá? Tá? Então isso aqui já é repetição, tá bom? A gente já viu isso. Vamos ver esse último slide aqui. Não, ainda deve ter mais, mas eu vou acabar só conseguindo. Esse aqui a gente já viu, tá repetindo. É sobre a súmula. Não vamos ver não, que a gente vai ficar cansadinho. Reclamação, ó, do ato administrativo de decisão contra a súmula aplicada indevidamente indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo, tá? Então, ó, reclamação ao Supremo, quando do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula, tá? Interessante. Cai isso nas provas, viu, gente? Bora lá. Tô gravando a aula para poder colocar no YouTube, certo? Então, gente, aqui tem as questões, ó. Aqui tem 2.340 questões sobre controle de constitucionalidade e aqui são sobre súmula vinculante. Tá? Vamos ver sobre controle de constitucionalidade, tá bom? Bora lá ver algumas questões aqui, ó. Na hipótese de uma lei municipal violar dispositivo da Constituição Federal que seja de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, é correto afirmar que o controle abstrato de constitucionalidade pode ser exercido pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade pode ser exercido pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado sem possibilidade de recurso. Essa sem possibilidade já me acendeu uma luz, essa sim. O controle abstrato de constituição só pode ser feito pelo Supremo por meio de ADINA, vamos lá. Por meio de ADPF, não é possível. Eu vou ficar com a A, bora ver? Vamos ver que tem algum. Porque assim, o que acontece? Não sei muito bem, mas assim, o controle abstrato de constitucionalidade, ele pode ser exercido pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, ocorre isso. Esse controle pode sim, porque ó, na hipótese de uma lei municipal violar dispositivo da Constituição Federal que sejam de reprodução obrigatória das Constituições, é correto afirmar que o controle abstrato pode sim, né, pode ser exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Mas é isso porque daí é um dispositivo que ele tem a violação, a reprodução obrigatória. Certo? Bora, então pronto. Então tá. Vamos ver aqui. Tribunal de Justiça pode exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro norma da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos estados. Eu adiantei isso, não foi? Vamos ver. Esse daqui que um dia eu acertei, vamos ver hoje. A respeito do controle de constitucionalidade no direito brasileiro, para assinar a correta.
É admissível a desistência da ação direta de inconstitucionalidade desde que a parte autora se convença no curso do feito da constitucionalidade do ato normativo impugnado. Eu acho que não é admissível. A cláusula de reserva de penalidade se aplica mesmo quando o órgão fracionário do tribunal julgar constitucional o ato normativo. Não, se julgar constitucional, não é a mesma coisa. São legitimados ativos para a propositura da arguição de descumprimento de direito fundamental, os mesmos legitimados para a ação direta de constitucionalidade. São. O advogado deverá ser previamente ouvido, não. Aqui não é o advogado, é o Procurador-Geral da Justiça. Bora ver? E que justiça, Manata? Procurador-Geral da República. Que justiça? Morreu? Tá louca? Tá aqui, ó, tá vendo, ó? O procurador, ó, tá vendo? O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal e não a AGU, tá? Bom, apesar, né, que agora com esse presidente que tá aí, de repente ele pode colocar a AGU, né? Ele põe a AGU pra fazer tudo. Ó, essa lei aqui que é legal a gente ler, viu? Que é uma lei pequena, uma folhinha só, tá vendo? Ó, a lei 9.868. É admissível a desistência, não é, tá vendo? Ó, proposta a ação direta, não se admitirá a desistência, tá? Essa daqui que falou que a cláusula de reserva, se for para julgar condicional, ela aplica o mesmo. Não, não aplica não. Ó, outra hipótese, em que a cláusula é mitigada, ocorre quando o tribunal mantém a constitucionalidade da lei ou aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição, não havendo, portanto, declaração de inconstitucionalidade. Neste caso, não há necessidade da submissão da questão ao pleno ou ao órgão especial. Tá vendo que legal? Ai. Vamos ver se tem mais uma questão. Aqui, vamos ver essa daqui, gente. Essas questões aqui, ó, são interessantes porque a gente dá pra... Vamos ver, né? Porque se a gente acertar uma ou duas, já dá pra gente saber aqui, né? Qual que vai ser o gabarito, ó. Analise essa afirmativa abaixo como verdadeiras, V ou F, ou falsa F, assinado. Ó, A de genérica. A ação direta de inconstitucionalidade genérica tem por objeto demandar pela inconstitucionalidade, por exemplo, de ato normativo estadual, podendo gerar efeitos cautelares, interpretativos e definitivos, erga omnes, sendo os governadores dos estados legitimados ativos para tal mister. Nossa, parece tudo errado esse aqui, hein? Parece um F. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão visa reparar a falta da medida regulamentadora de artigo com eficácia limitada federal da Constituição Federal, gerando determinações administrativas ou apelos ao legislador para que preencha a lacuna do ordenamento gerada pela falta da norma. Essa daqui tá a verdade. Então, gente, ó, a E tá fora e a B tá fora, tá? Então, a B e a E tá fora, porque a segunda ela é verdadeira, certo? A também tá fora porque não são todas verdadeiras. Então vamos ficar com a C e com a D, C e D, né? Não, já não vai ser. Oxi, vamos ver a segunda, vamos ver a quarta. Cadê? Terceira, né? A ação de descumprimento pode ser impetrada pelo Procurador-Geral com efeitos cautelares para evitar lesões de direitos fundamentais diante de ato da União que gere relevante controvérsia constitucional, podendo gerar apenas efeito ex tunc por vincular dessa que está errada. Vamos ver essa daqui. A ação de constitucionalidade, também conhecida como ADECOM, é a ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal que, em cautelar, suspende o julgamento de caso dependendo
sobre a Constituição. Por exemplo, a lei ou a normativa estadual tá errada. Então, gente, vai ser vai ser a D. Acertei, pessoal! Legal. Bom, né? Fiquei contente de ter acertado. O que acontece, né? A ação de constitucionalidade, ela não pode ser de ato estadual. Tá vendo? Vamos ver aqui um comentário. Tá vendo? Erro, né? Olha, A1 tá errada porque tá vendo? E eu nem A1 estava errada porque falou aqui interpartes e como que é? A ação tem por objeto demandar, por exemplo, no ato, podendo gerar efeitos cautelares interpartes e definitivo erga omnes. Gente, eu achei que ela estava errada, mas onde foi que eu vi o erro? Porque sendo os governadores, não sei onde foi que eu vi o erro, mas então por conta dessa interpartes, né? Ó, interpartes. Então não tem interpartes, vamos ver? A medida cautelar adotada de eficácia será concedida com efeito ex nunc, salvo tribunais de eficácia retroativa. Vamos ver aqui. É verdadeira, né? Essa daqui, porque essa daqui tá certo, que por omissão, né? Daí falta de uma lei, né? Por exemplo, a greve dos servidores públicos, né? Existe essa, pode entrar com uma ADO, tá? Aí assim, na verdade entraram com a ADO e o Supremo ele decidiu que o servidor por agente, né? Servidora pública, que eu já fui servidora pública, que a gente pode usar a da CLT, né? Dos particulares, tá? Então, olha só, essa aqui tá errada, essa DPF, porque pode gerar apenas, não pode gerar apenas não, gera também efeito ex nunc, tá? Ex nunc, aliás. E essa última, porque de ato normativo estadual, tá vendo? Tá, tô ficando boa. Tá. São questões grandes, viu, gente? Tem que treinar nessas. Mas eu tenho que escolher mais questões de defensoria. Mas são questões enormes e eu tô cansada. Tá? Então, eu só fiz quantas questões? 4, 3. 1, 2, 3. Porque esse aqui não fiz, que é a 4. Tô cansada mesmo. Vou fechar esse vídeo, tá bom, tá? Vou olhar aqui pra vocês, fechando o vídeo na câmera e olhar pra mim mesma, né? Porque eu que vou assistir também esses vídeos, porque daí eu estudando e gravando, né, os vídeos, colocando no YouTube, vai me ajudar. Porque uma hora eu posso estar na cozinha fazendo um lanche e aí eu posso colocar, né? Posso dar risada com o que eu faço nas gravações, né, gente? Tá bom? Depois eu vou avisar pra minha amiga Rita para ela assistir esses meus vídeos. Beijos. Tchau, tchau.